Então, dando início aqui à nossa aula do sistema respiratório, nós vamos abordar um pouquinho a anatomia da caixa torácica. Pronto. Então, começando dando início aqui, vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do tórax. Então, ela é essa parte do corpo situada entre o pescoço e o abdômen. A gente estudou a anatomia da parede do abdômen semana passada. Então, nada mais é do que essa parte do corpo que está situada entre o pescoço, a região do pescoço e o tórax, certo? Então, a cavidade torácica, ela tem o formato de um cone, ela tem a parte superior aqui um pouco mais estreita, né, que é o e a parte inferior mais alargada, certo? O assoalho da parede, então o assoalho da cavidade torácica, ela é composta pelo músculo diafragmático, que é esse músculo que a gente estudou na semana passada, e ela é dividida em 3 espaços, tá? Que é o mediastino, que é a parte aqui do meio, que eu vou fazer uma marcação para vocês, e lateralmente as 2 cavidades torácicas, as 2 cavidades pulmonares, quer dizer, desculpa, tá bom? A caixa torácica propriamente dita, ela é composta por costelas, certo? Pelo externo, que é um osso que fica aqui mais anteriormente e posteriormente por vértebras. E além disso, é revestida por musculatura, por algumas faces, pleuras, né? Pele e tecido celular subcutâneo. O mediastino, eu vou usar o WhatsApp, tá, pessoal, para a gente conversar aqui, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, porque meu computador está um pouquinho lento e meu celular está com a internet ruim, não sei, não estou conseguindo conectar no outro, mas enfim, qualquer coisa o doutor Bruno está aí para ajudar a gente. Então, voltando em relação à parte do mediastino e das cavidades pulmonares. Então, nada mais é o mediastino do que essa região mais central aqui do tórax, certo? Da cavidade, em que contém o coração, propriamente dito, o órgão, né, que passa para a gente, do tubo digestivo, que é o esôfago, a via aérea, só que está mais para a parte do estreito superior da cavidade torácica. E as 2 cavidades pulmonares, elas contêm os 2 pulmões, direito e esquerdo, certo? Todos os órgãos da cavidade torácica, eles são revestidos também por uma membrana, tanto na parte parietal, na parte da parede torácica propriamente dito, quanto que os órgãos que estão contidos nela. A membrana que reveste os pulmões, ambos os pulmões que estão em íntimo contato com a víscera, que é essa membrana aqui, que está em uma parte seccionada, é a membrana da pleura visceral, certo? E está em contato com a parede torácica propriamente dita, que a gente está visualizando essa parte mais inferior, a pleura parietal. O saco que envolve o coração, o saco pericárdico. Além dessas divisões mais macroscópicas da cavidade torácica, nós vamos ter o mediastino, tá? Que é essa parte mais central, sendo dividido com as suas subdivisões, certo? Então, o mediastino tem ainda uma subdivisão em mediastino superior, que é o estreito torácico propriamente dito, que está representado aqui por essa parte mais rosa, que contém uma parte, né, do esôfago, contém a passagem aí da traqueia, os vasos da base pulmonar, os grandes vasos da base, e passagem de algumas estruturas como nervos, né, e linfáticos. Ainda temos o mediastino inferior, certo? Que ele tem as suas subdivisões. O mediastino inferior, ele é subdividido em um mediastino anterior, aqui, nessa parte azul claro,
em um mediastino médio, que é inferior, subdivide ainda em mediastino anterior, médio e superior. Em relação às membranas que revestem, né, tanto a parede da cavidade interna da cavidade torácica quanto os pulmões, nós temos aqui como um exemplo, né, que o tórax, o pulmão, na verdade, ele é revestido em toda a sua totalidade por uma película, né, uma película brilhante, deslizante, tá? Ilustrando aqui por essa figura, se estivesse empurrando a sua mão contra uma bexiga semi-cheia, né? Que ela vai recobrir toda a parte da víscera propriamente dita, aqui assim. Só que não é que são duas pleuras, as pleuras, tanto parietais quanto a pleura visceral, elas estão uma continuação uma da outra. Então, vocês observem aqui que na parte no azul roxo, né, lilás mais escuro, externamente, a gente tem a pleura parietal recobrindo toda a parede torácica, aqui da cavidade, parede interna da cavidade torácica, e em contato aqui com essa estrutura que está atelectasiada, que é o pulmão, nós temos a pleura, essa parte mais interna, a pleura visceral. Certo? E no hilo pulmonar, ela vai comunicando entre si. Há uma comunicação da pleura parietal e da pleura visceral. Nada mais são, a pleura tanto parietal como a visceral, a membrana que está revestindo a parede do tórax e a pleura visceral, a parede pulmonar. Certo? Entre a pleura parietal e a pleura visceral, nós vamos ter esta cavidade aqui, que está em lilás claro, essa cavidade maior aqui, chamada de cavidade pleural. Ela também, assim como a cavidade peritoneal, ela é uma cavidade virtual. Ela não é assim tão visível, como vocês estão vendo. E quando ela se torna visível no ser humano, é porque tem alguma coisa que está fazendo com que haja um escape aéreo ou acúmulo de líquido nessa cavidade, que não é fisiológico. Certo? Então, a cavidade pleural, que é a cavidade que está entre a pleura parietal e a pleura visceral, é uma cavidade virtual. Durante a respiração, o tórax ele faz alguns movimentos. Então, o tórax ele não é uma cavidade fixa, rígida, é uma cavidade que tem as suas movimentações fisiológicas, e elas acontecem durante a inspiração e a expiração, no momento da respiração, certo? Na inspiração, o que acontece? Com a entrada do ar, o volume do tórax, ele aumenta, né? Aumenta o volume do tórax intratorácico, no sentido antero-inferior, e ocorre a entrada de ar para os pulmões, certo? Na expiração, a eliminação desse ar, então, consequentemente, há uma redução aqui do volume antero-posterior intratorácico, e a pressão intratorácica, ela aumenta com consequência da diminuição da pressão intraabdominal, porque o abdômen ele vai acontecer um aumento do volume do mesmo em consequência do relaxamento do músculo diafragmático, e as vísceras intraabdominais elas vão ser descomprimidas, certo? Então, os músculos que são auxiliares nesse processo de inspiração e expiração são o músculo diafragmático, que a gente já viu, e os músculos intercostais. Certo? Ele é um movimento que é descrito na literatura como um movimento em alça de balde, ou seja, há uma elevação para a parte cranial das costelas e lateral, certo? Uma elevação superior e lateral das costelas. Isso se dá porque as nossas costelas, vocês viram na aula do sistema
osteomuscular, elas não são formadas em toda a sua totalidade por osso. Então, existe uma articulação que permite a mobilidade da mesma, que é a articulação externo-congral, formada por cartilagem. Então, esse movimento de alça, né, essa elevação lateral em alça das costelas, permite com que haja essa expansibilidade da cavidade da caixa torácica durante o movimento de inspiração e expiração. E quais são os órgãos que a gente vai abordar aqui nessa aula de sistema respiratório? Então, os órgãos do sistema respiratório vão a cavidade nasal, o nariz, a narina, né, a faringe, os brônquios, a traqueia e os pulmões. Então, o sistema respiratório, como divisão, para ser um pouco mais didático, ele possui uma porção condutora, que inclui aqui o nariz, a narina, certo? A faringe, a laringe, que é a parte mais cartilaginosa, a traqueia, os brônquios, que estão aqui mais embaixo, inferiormente, e a porção respiratória, que é onde ocorre a troca gasosa, né? Aí, que é a parte funcional do sistema respiratório, que são os pulmões. Então, como eu havia falado, o sistema respiratório ele possui uma divisão, né, mais didática para a gente compreender, dividido em uma porção condutora e uma porção respiratória. Então, os órgãos que fazem parte aí dessa porção que tem função de condução do ar é o nariz, a faringe, a laringe, a traqueia e os brônquios, e da porção respiratória, que é onde vai ocorrer a troca gasosa, a parte funcional, né, do pulmão, do sistema respiratório, que são os pulmões, certo? Então, em relação à parte da cavidade nasal, a gente tem essa região que é o nariz, que é por onde a gente vai ter a entrada, o primeiro momento, né, de entrada aí do ar para que haja lá na porção final, que é no pulmão, a troca gasosa. Ele é uma cavidade que é separada por uma fenda medial em duas cavidades, certo? Em duas narinas. A porção mais anterior, que é o vestíbulo nasal, que é a parte mais dilatada, que possui essas estruturas que tem uma função de filtrar o ar que nós inalamos para evitar com que haja a entrada de corpos estranhos, né, no nosso sistema respiratório, que são as vibríceas, que são essas estruturas aqui. Opa, desculpa. Deixa eu só colocar de novo o ponteiro. Que essas estruturas que são os pelos nasais, né, são as vibríceas. Então, essa região mais abaulada aqui da região nasal, da cavidade nasal, é o vestíbulo nasal, certo? E as duas cavidades nasais possuem essas estruturas que permitem a passagem do ar, né, até a porção da nasofaringe, consequentemente até a laringe, traqueia, até chegar nos pulmões para que haja a troca propriamente dita, que são as narinas possuem, as cavidades nasais possuem essas três estruturas, que são as conchas nasais, que é a concha nasal superior, que é essa estrutura menorzinha, a concha nasal inferior, média, e a concha nasal inferior, certo? Entre elas existem alguns meatos, que são essas aberturas, que são o meato nasal superior, aqui entre a concha nasal superior e a concha nasal média, o meato nasal média entre a concha nasal média inferior e o meato nasal inferior, certo? Existe uma comunicação com algumas cavidades que nós possuímos, que são auxiliares aí na condução e ajudam também a umidificação do sistema respiratório, que são os seios paranasais, certo? A gente tem uma aqui ilustrado, ó, o seio esfenoidal, e logo acima aqui da concha nasal superior nós temos a abertura do seio esfenoidal,
que é essa estruturazinha aqui, logo na porção superior aqui no recesso esfenoidal. Então, aqui a gente tem a exemplificação de uma das cavidades aí dos seios paranasais. Aí, só para ilustrar para vocês, então, no sistema respiratório também existem essas cavidades que são compostas de uma camada mucociliada, certo? E fazem parte também do sistema respiratório, que são elas são compostas em pares, tá? Na parte anterior, a gente tem aqui o seio frontal, que é essa mais superiorzinha, essas inferior aos seios frontais, certo? Que são bilaterais. Nós temos os seios, as células etimoidais, que formam os seios etimoidais. O esfenoidal a gente não consegue ver aqui, a gente visualizou nessa outra imagem, que é essa que eu marquei para vocês. E de cada lado aqui da maxila, nós temos os seios maxilares, direito e esquerdo. Para vocês visualizarem aqui, eles se comunicam com a cavidade nasal, tá? Todos esses seios paranasais. A gente tem um outro poste exemplificando a cavidade nasal, as duas cavidades nasais separadas aí pelo septo nasal, tá? A cavidade direita e a esquerda possuem aquelas estruturas que eu mostrei para vocês na outra imagem, concha nasal superior e inferior. Superior, média e inferior, a média e a superior estão juntas aqui nesta imagem, a inferior exemplificada mais aqui, e os meatos superior, médio e inferior. A outra estrutura que faz parte aí do sistema respiratório é a faringe. Eu tinha comentado com vocês que a faringe é um órgão comum tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. E a participação dessa região em relação ao sistema respiratório também possui uma função condutora. Então, não sei se vocês lembram mais da divisão da faringe, a gente tem a orofaringe, a nasofaringe e a laringofaringe, propriamente dita. Então, a nasofaringe é a região aqui que a gente vai ter de passagem, né, desde a entrada do ar até a comunicação, a passagem do mesmo aqui pela laringe, propriamente dita, que é a nasofaringe, que nada mais é do que a abertura posterior aqui da nossa cavidade nasal, certo? Eventualmente também a gente acaba permitindo com que haja passagem de ar também pela boca, tá? O que não é fisiológico. Se vocês perceberem, quando a gente faz uma respiração muito oral, ao invés de usar a nossa cavidade nasal para inspirar o ar, a gente percebe que a nossa cavidade, que a nossa laringe, né, que a faringe, ela fica um pouco mais ressecada, porque aqui a gente não tem aquela estrutura que são as vibríceas, não tem a umidificação do ar, não tem essa parte que é extremamente importante, que faz com que haja filtração e umidificação para o ar entrar úmido, para não ressecar a nossa via aérea. Quando a gente tem uma respiração por alguma patologia, às vezes por hipertrofia de adenose, ou por alguma lesão que faça com que haja obstrução da cavidade nasal, o ar, quando é inspirado pela boca, ele entra seco, ele resseca a via aérea, diferente do que acontece quando ocorre a entrada do ar, né, para o nosso sistema respiratório pela cavidade nasal, que faz com que o mesmo entre mais úmido, né, e filtrado. Então, aqui nessa vista de posterior para anterior, a gente tem a ilustração aqui, ó, da nossa nasofaringe, certo? A gente observa aqui na região posterior, na abertura da cavidade nasal, as coanas, certo? E lá na frente, as conchas nasais. Então, o que é a via aérea? A via aérea é essa estrutura formada por membranas e cartilagens, certo? De cartilagem para que a nossa via aérea ela esteja sempre aberta para a passagem do ar. Se a nossa via aérea fosse como um esôfago, a gente ia sempre
ter dificuldades, né, para respirar. Então, fisiologicamente, a via aérea, ela é sempre uma cavidade não colabada, sempre aberta, certo? Formada por uma estrutura, um esqueleto cartilaginoso. Então, a gente tem algumas cartilagens que são responsáveis aí pela formação dessa estrutura da via aérea, que é a laringe e a traqueia, e a gente vai detalhar a anatomia delas mais à frente. Então, só para vocês já terem um certo conhecimento, a via aérea, estruturas que são importantes para a gente visualizar a via aérea, essa estrutura aqui chamada de epiglote. Outra estrutura que nos permite acessar facilmente a via aérea é essa estrutura aqui, que é a membrana tireoide, a membrana ou ligamento cricotireóideo e a traqueia, certo? Então, a abertura, na verdade, dessa estrutura mais inferior, que é a cricóide, membrana cricotireoide, e a traqueia, ela permite o médico um acesso a essa via aérea por via cirúrgica, certo? Ou por passagem de algum tubo, quando você quer acessar a via aérea, entubar um paciente, a visualização dessa estrutura, que é a epiglote, e o levantamento do mesmo para o anterior permite com que a gente visualize a cavidade da via aérea e proceda uma intubação, por exemplo. Vou ilustrar para vocês melhor aqui. Então, quando o médico ele faz um acesso à via aérea, por via de intubação orotraqueal, ele introduz este aparelho chamado laringoscópio dentro da boca do paciente, posiciona o mesmo até a parte final aqui da raiz da língua, que é a valécula da epiglote, na verdade, na valécula da epiglote, fazendo com que a mesma seja levantada para anteriormente, aqui, ó, está a epiglote, e com a visualização do conduto aqui da via aérea, a gente introduz um tubo para que haja ventilação do paciente em algum momento em que ele não tenha capacidade, por alguma patologia, de respirar sozinho. Existem algumas formas cirúrgicas da gente acessar também a via aérea, seja por uma cirurgia menor ou uma abertura daquele ligamento, né, que eu mostrei para vocês, que é o cricotireoide, ou pela abertura da traqueia propriamente dita, que a gente chama de traqueostomia. Isso aí, só cirurgicamente, a gente faz uma abertura na traqueia e introduz uma cânula, que é essa estrutura aqui, que é a cânula traqueal, para que o paciente consiga respirar de forma sem que haja obstrução aí da via aérea, certo? Então, a laringe, que é justamente essa estrutura que eu mostrei para vocês, que a gente precisa entender para conseguir, em algum momento de, sei lá, de urgência, para acessar a parte respiratória e fazer com que o indivíduo volte a respirar, é formado por algumas cartilagens, tá? São, na verdade, três pares de cartilagens e 3 cartilagens ímpares. Então, a gente vai ter a formação da laringe através da epiglote, que é essa cartilagem maior aqui, em forma de folha, ó. A gente consegue visualizar nessa visão, nesse corte póstero anterior aqui. A cartilagem tireoide é outra cartilagem ímpar que a gente observa, tá? E a cartilagem cricóide, que é essa outra cartilagem aqui mais inferior. Então, entre as mesmas, existem algumas membranas de comunicação. Essa estrutura aqui, que é o único osso que a gente tem no pescoço, que é o ocioide, é responsável por fazer a comunicação aqui e a inserção dessa membrana que está entre esse ocioide e a cartilagem tireoide, que é a membrana tireoide, certo? Entre a cartilagem tireoide e a cartilagem cricóide, a gente tem uma outra estrutura membranosa aqui, que é o ligamento cricotireóide. E após a cartilagem cricóide, a traqueia, que é essa estrutura circular aqui, em forma de C, tem na sua parte anterior cartilagem, na sua parte posterior, aqui não tem cartilagem, somente membrana, uma parte membranosa, certo?
Posteriormente, a gente consegue visualizar as outras cartilagens, que são a cartilagem corniculada, que é essa cartilagemzinha aqui que a gente quase não está conseguindo visualizar, a gente consegue visualizar melhor aqui, ó, em forma de um corno. Logo abaixo a gente tem a cartilagem aritenoide e no ligamento aqui, mais superiormente, a cartilagem cuneiforme, que quase a gente não consegue visualizar, tá? Então, são quantas cartilagens formam a laringe? Então, não são 6, são 6, 7, 8, 9 cartilagens, certo? São 3 pares e 3 ímpares. Cartilagem cuneiforme, corniculada, aritenoide, cartilagem epiglótica, cartilagem cricóide e cartilagem tireoide. Então, essas são as cartilagens que formam a laringe, que é uma estrutura também, além de fazer parte do sistema respiratório, de condução do ar inspirado, ela também é um órgão extremamente importante para a nossa fonação, e é onde vai ter a inserção das pregas vocais. Durante a passagem do ar, as mesmas vibram e fazem um som vocal. Então, aqui, para vocês visualizarem melhor, aquelas cartilagens que são menorzinhas, né, que é a cartilagem corniculada, que a gente não visualiza cuneiforme, essa aqui é a corniculada, tipo um corninho em cima da, que fica logo acima da cartilagem aritenoide, que é essa maior. Aí aqui a cartilagem cricóide e a tireoide, essa maior zona aqui, ó. Que lá na frente a gente, como se fosse um escudo, que nos homens existe uma proeminência, que é a proeminência laríngea, chamada vulgarmente como pomo de Adão, certo? Logo abaixo da nossa laringe, a gente vai ter aí, continuando, a traqueia, que é uma estrutura também semicircular, em forma de C. Na sua região anterior, a gente tem as cartilagens traqueais, certo? Entre as mesmas existem umas membranas que comunicam os anéis traqueais entre eles. E na parede posterior, aqui, ó, a mucosa traqueal, a parte membranácea da traqueia, a membrana traqueal. Então, posteriormente, a traqueia não tem cartilagem, ela só tem cartilagem na parte anterior. Posterior, não. Eu vou correr um pouquinho, porque a aula é um pouco longa e a gente vai precisar falar ainda de embriologia, tá, pessoal? Mas o sistema respiratório não é muito longo, não. Então, a traqueia, na porção final da traqueia, a gente tem essa estrutura aqui, certo? Que é uma estrutura localizada bem na região de bifurcação da traqueia, para formar aí os brônquios, tanto direito quanto esquerdo, que a gente chama de carina. Então, na porção final aqui da traqueia, a gente tem a carina, certo? Logo após a mesma ocorre a bifurcação dos brônquios. Então, a gente tem os brônquios, os maiores, que são os principais, o número de 2, que são o bronco principal, direito e esquerdo. Vou colocar de novo meu ponteiro aqui que saiu. Tá melhor o áudio aí para vocês? Mais silencioso, pelo menos? Beleza. Então, nós temos aqui o bronco principal direito e o bronco principal esquerdo, certo? O bronco principal direito, ele é mais curto e mais largo e mais verticalizado do que o esquerdo, certo? Após o bronco principal, a gente vai ter as ramificações aqui dos brônquios. Então, nós vamos ter os brônquios lobares. Então, tem o bronco principal direito e esquerdo, e após o mesmo os brônquios lobares, que são essas estruturas aqui, bronco lobar,
superior, bronco lobar médio e o bronco lobar inferior, certo? Cada um desses responsáveis por um lobo pulmonar, porque a gente vai ver lá na frente que os pulmões eles possuem lóbulos e possuem segmentos. Então, brônquio principal direito e esquerdo, brônquio principal direito e esquerdo, né? E aí depois os brônquios segmentares ou lobares do lobo superior. À direita a gente tem 3 lobos e à esquerda nós temos 2 lobos. Então, à direita, lobo superior, que eu mostrei, lobo médio e lobo inferior. E à esquerda, somente brônquio lobar superior e brônquio lobar médio. Porque esse lingular aqui, ele faz parte do brônquio lobar superior. Certo? E após os mesmos, nós vamos ter os brônquios segmentares, tá? Que aí a gente vai ver numa imagem com o pulmão, fica mais fácil para vocês compreenderem. Então, nessa outra imagem aqui é a mesma coisa. Né? Logo após a laringe, a cartilagem cricóide aqui, nós vamos ter a nossa traqueia, que é um tubo longo. Anteriormente possuem anéis cartilaginosos, semi-anéis, na verdade, cartilaginosos em forma de C. E na parede posterior aqui, ó, então vocês estão vendo aqui, na parte anterior, anterolateral, na verdade, da traqueia, nós temos o anel traqueal e, posteriormente, a parte membranácea, que não possui cartilagem, somente membrana, certo? Membrana mucosa, né? Inferiormente, na porção final aqui da traqueia, nós temos essa estrutura que é a carina, certo? E após a mesma, é o marco de divisão aqui dos brônquios, tá? Nós vamos ter os brônquios fonte direito, só para revisar, e esquerdo. E logo após o brônquio direito e esquerdo, do lado direito do pulmão, nós vamos ter 3 lobos, que são os lobos secundários ou lobares, né? Que é o brônquio lobar superior, o médio e o inferior. E do lado esquerdo, só 2 lobares, que é o lobar superior e o lobar inferior. Só para ilustrar para vocês, o nosso sistema respiratório, os brônquios, eles não finalizam aí nessa parte de brônquios terciários. Então, ainda vão ter ainda formação em torno de 20 a 25 bronquíolos, condutores, tá? Que terminam em bronquíolos terminais. Nessa parte, os bronquíolos, vocês conseguem ver que até onde há brônquios aqui, ó, a árvore traqueobrônquica ainda é formada por cartilagem. Já na parte dos bronquíolos, que é a parte mais terminal aqui, já não há mais cartilagem nessa região. Então, bronquíolo, não temos cartilagem. Brônquios, temos cartilagem. Então, os bronquíolos terminais, que é essa porção mais inicial aqui, os bronquíolos terminais, eles têm uma ainda função de transportar o ar, certo? Já os bronquíolos respiratórios, que é a porção mais terminal aqui, ó, essa porçãozinha mais terminal, ele tem a função, elas têm já a função de troca gasosa, certo? Não contém cartilagem, cada bronquíolo respiratório desse aqui possuem aí ainda em torno de 2 a 11 ductos alveolares e 5 a 6 sacos alveolares. Então, vamos lá. Dando continuidade mais uma vez. Vocês me falem aí, eu acredito que a gente não vai conseguir finalizar a aula, mas a gente pode, eu não sei, semana que vem seria feriado. E aí a gente poderia, de repente, utilizar o horário da semana que vem para falar da embriologia, se vocês concordarem.
que eu acho que realmente a gente não vai conseguir finalizar. Então, como eu estava falando, a gente possui aí os bronquíolos, né, terminais, que são ainda responsáveis pelo transporte de ar, e o bronquíolo respiratório, que é onde estão contidos os sacos alveolares e os alvéolos, que é a unidade funcional de troca gasosa, que é responsável por fazer com que haja o processo de troca do dióxido de carbono, né, por oxigênio, por O2, para que haja a respiração, a troca gasosa propriamente dita, certo? Que é os bronquíolos respiratórios. Então, mais uma vez, já lembrando, brônquio, a gente não vai ter. Aliás, bronquíolo, nós não vamos ter cartilagens nessa região, e já os brônquios, nós vamos ter ainda cartilagem, certo? Brônquio terminal ainda tem a função de transporte, de condução, e o bronquíolo respiratório, junto com os alvéolos e os sacos alveolares, a função de troca gasosa propriamente dita. Só não estou achando meu ponteiro daqui. Então, já na porção final aí do nosso sistema respiratório, nós vamos ter os pulmões, certo? Os pulmões, eles estão localizados aos pares, né? Um direito e um esquerdo. A gente viu lá a estrutura micro, agora estudando a estrutura macro de cada pulmão. Então, do lado direito, o pulmão ele é diferente do lado esquerdo. Do lado direito, o pulmão ele é um pouco maior, ele é mais largo, mas ele é mais baixinho, né? Do que o esquerdo. Ele possui duas fissuras, uma fissura horizontal, que é essa fissura aqui, certo? E uma fissura oblíqua, que vai dividir aí os lobos pulmonares, em lobo superior, médio e inferior. E do lado esquerdo nós vamos ter apenas dois lobos, como eu tinha falado para vocês, e o mesmo, que é o lobo superior e o lobo inferior, que vão ser divididos aqui por essa fissura. Então, lá o pulmão esquerdo só vai ter uma fissura oblíqua, certo? A membrana que recobre o pulmão, certo? É essa mais fina, mais transparente aqui, é a pleura parietal, que a gente é mais transparente, mais fininha, está em íntimo contato com o órgão. É muito difícil a gente separar essa película do órgão, certo? E a mais externa em contato com a cavidade torácica, recobrindo toda a cavidade torácica, a parede torácica interna, que é essa mais espessa, a pleura parietal. Em cada lado do pulmão, nós temos algumas estruturas responsáveis por conduzir o ar, né, até o órgão e, ao mesmo tempo, nutri-lo e fazer a função de drenagem venosa. Nós temos aí duas veias pulmonares, uma superior e uma inferior de cada lado, tá? Direita e esquerda, veia pulmonar superior direita e inferior direita, veia pulmonar superior esquerda e inferior esquerda, além de duas grandes artérias, a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. E chegando em cada lado também os brônquios fontes, logo depois se bifurcando em segmentares, em lobares, na verdade, e segmentares, terciários. Então, em relação à parte da segmentação pulmonar, nós vamos ter o lobo superior do lado direito, lobo médio, lobo superior, certo? O lobo médio e o lobo inferior, com suas segmentações. O lobo superior em um segmento apical, um segmento posterior e um segmento anterior. O lobo médio
em um segmento lateral e um segmento medial. Ou, desculpa, falei errado. Segmento medial e um segmento lateral. E o lobo inferior em um segmento superior, um basal anterior, basal lateral, basal medial e basal posterior, que a gente não está vendo nessa imagem. No pulmão esquerdo, só para vocês visualizarem, a gente vai ter uma fissura apenas, que é a fissura oblíqua, dividindo o pulmão em dois lobos, o lobo superior e o lobo inferior, e os seus respectivos segmentos, certo? Do lobo superior, o segmento ápico posterior, o segmento anterior, segmento lingular inferior e o segmento lingular superior e lingular inferior. O pulmão esquerdo, ele se diferencia também do direito por possuir essa incisura aqui, que é a incisura cárdica, e possuir essa estrutura aqui, que é a língula, certo? E no lobo inferior, nós vamos ter o segmento superior do lobo inferior, o superior anteromedial e o basal lateral, nesta imagem. Aí, numa visão medial, né, do hilo pulmonar, nós vamos ver ainda os lobos e as suas segmentações. E na parte do hilo pulmonar, que é essa estrutura aqui, nós vamos ter aí a entrada e saída, né, do sistema circulatório, o sistema de drenagem e o sistema por onde é a condução do ar, que são os brônquios. Então, em cada hilo pulmonar, nós vamos ter um bronco, duas veias, tá? E uma artéria pulmonar. Aí, para ilustrar para vocês a segmentação dos brônquios principais, segmentares e terciários, e a segmentação ilustrada nessa imagem que eu falei para vocês ali, na imagem anterior, mas aí correndo um pouco mais, só para mostrar aqui o lobo superior, que é esse lobo maior aqui do lado direito, ele possui 3 segmentos, tá? O lobo médio, que é esse aqui, possui 2 segmentos, e o inferior, 5 segmentos, do lado direito, tá? O inferior, o esquerdo, quer dizer, ele possui só 2 lobos, esse, o superior e o inferior, e aqui as suas segmentações, que eu tinha falado na imagem anterior. E aí, só para vocês verem que cada uma dessas estruturas de segmentos terciários, elas possuem um brônquio, né, chegando em cada segmento desse, que permite com que a gente consiga retirar um segmento desse aqui isolado, sem prejudicar a função de todo o resto do parênquima pulmonar.